Você sabia que a moeda oficial do Brasil, o real, ela vai acabar? E que vai entrar a nova moeda oficial do governo, o real digital, chamado de Drex? Se você já se interessa por esse tema, fique comigo nesse vídeo que nós iremos falar sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. Fala pessoal, eu sou Erivelton Cândido, estou aqui mais uma vez com vocês para tratar sobre esse assunto. E se você não me conhece, eu sou formado em Finanças pela Anhanguera, pós-graduado em Direito Financeiro e Mercado de Capitais pela Faculdade Iguaçu, e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a nova mudança que o governo está implementando. E se você já gosta desse tipo de tema, de receber dicas sobre finanças, já curte logo esse vídeo, compartilha, envia para os seus amigos, envia para os seus familiares, para que eles também possam saber o que é que vai acontecer com a nossa moeda, com o real. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui para a tela do nosso computador e nós vamos analisar juntos aqui o que é que vai acontecer muito em breve com a nossa moeda oficial, que é o real. Você está preparado para receber a nova moeda oficial chamada de Drex? O que é o Drex? O Drex é o real, a moeda brasileira oficial, agora em formato digital. O Drex ele vai ter o mesmo valor e a mesma aceitação do real tradicional, uma vez que o dinheiro físico, o papel moeda, ele já está deixando de existir. Tá? O Drex ele vai ser totalmente regulado pelo Banco Central e emitido somente na sua plataforma, tendo assim as mesmas garantias e segurança do real tradicional. Uma coisa importante é que nós que vamos utilizar o Drex, o real digital, a gente vai ficar na total dependência de um banco ou de qualquer outra instituição financeira. Então, se você ainda não utiliza o banco, que é muito difícil hoje, né? Se você ainda não é um correntista, como tem muitas pessoas no Brasil que não utilizam nenhum tipo de plataforma digital ou plataforma bancária, então essas pessoas podem ser impactadas logo no lançamento do Drex, tá bom? Então vamos continuar aqui com o nosso slide. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você deve se preocupar com o lançamento das moedas digitais emitidas pelo governo? Será que nós vamos enfrentar alguma dificuldade? Será que nós vamos ter algum problema no lançamento do real digital? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Então eu gostaria que você deixasse o seu comentário aí. Será que vai ser bom o lançamento de uma moeda digital? Será que vai ser o avanço da tecnologia dos bancos e do governo? Ou será que isso pode nos prejudicar em algum momento da nossa vida? Deixa aí um comentário, eu vou ficar muito feliz em saber qual que é a sua opinião. Mas vamos lá. O Drex ele pode sim trazer algumas preocupações, e a primeira preocupação que eu quero falar com você nesse vídeo é sobre a perda de privacidade e também sobre a perda da liberdade. Hoje nós temos aí as criptomoedas, nós temos aí os criptoativos, e as criptomoedas, a exemplo do Bitcoin, do Ethereum e de tantas outras aí da Solana, elas são moedas que elas não têm rastreabilidade e também não têm lastro. Isso traz uma certa liberdade de privacidade nas transações feitas através desses criptoativos, através dessas criptomoedas, uma vez que elas são moedas descentralizadas. Elas não têm um centro de comando ali, não, elas são totalmente descentralizadas. E por causa disso, as pessoas que operam os criptoativos, operam as criptomoedas, elas encontram liberdade. Por quê? Porque os bancos eles não têm como rastrear as transações que você faz. Você pode comprar e vender sem preocupação nenhuma, porque hoje a aceitação das criptomoedas, dos criptoativos, está sendo muito grande. Então, uma das dúvidas que surge na nossa mente é que
Será que o real digital ele vai trazer essa liberdade também? Ele vai trazer essa privacidade também? E eu já respondo para você que não. Vamos aqui na tela do computador aqui. A rastreabilidade total das transações com as moedas digitais emitidas pelo governo levanta preocupações através de muitas pessoas. Muitas pessoas, principalmente alguns influencers aí da área financeira, eles já têm aí um certo temor de que o governo ele vai ter a capacidade de monitorar tudo que você vai fazer através do real digital, através do Drex. Ou seja, hoje nós temos aí já o Pix, que foi lançado e implementado pelo Banco Central, e o Pix ele é totalmente monitorado, ele é totalmente rastreado. Toda e qualquer movimentação que você faz através do Pix passa pelo Banco Central, e isso muitas vezes dá a nos entender que a nossa privacidade ela já não existe mais, tá bom? Então, quando o Banco Central ele lançar o Drex, aí é que vai entrar essa preocupação ainda maior, porque tudo vai ser rastreado, as suas compras vão ser rastreadas, as suas transações, movimentações financeiras que você fizer, tudo vai ser rastreado, tá bom? Então, de certa forma, isso traz uma preocupação com a privacidade e com a liberdade. Por quê? Porque o governo ele vai ter a capacidade de bloquear os seus fundos instantaneamente, tá bom? Esse nível de controle sobre as atividades financeiras dos indivíduos pode ter implicações de longo alcance para a autonomia pessoal. Temos visto aí pessoas que têm os seus fundos, o seu dinheiro no banco bloqueado. Uma liminar qualquer pode bloquear o fundo de uma pessoa. Como nós temos visto por aí. Nós temos visto aí pessoas públicas tendo todo o seu dinheiro bloqueado pelo governo. Nós temos visto aí jornalistas que já nem estão no Brasil mais, que estão com todos os seus fundos bloqueados, tá? E isso pode acontecer com o lançamento do Drex. Por quê? Porque o Banco Central ele vai rastrear toda a sua movimentação. E se houver algo que você possa estar enfrentando, uma ação judicial, o governo ou o banco vai poder instantaneamente bloquear qualquer atividade financeira sua, tá? E isso é uma preocupação enorme dessa moeda que vai ser lançada. Outra coisa que nós podemos analisar é que o poder ele vai ficar concentrado em pequenos grupos. Pessoal, olha, analisa comigo aqui. Hoje nós já temos aí um poder centralizado em pequenos grupos. Nós estamos passando por situações no Brasil aí que é de deixar os cabelos arrepiados. Por exemplo, nós temos visto decisões monocráticas da parte do judiciário. Nós temos visto aí abuso de autoridade, tá? Isso tem acontecido e está acontecendo. Por quê? Porque o poder, ele hoje ele é concentrado em pequenos grupos. Ele já está concentrado em pequenos grupos. Imagina com o lançamento do real digital, onde o Banco Central e o governo ele vai rastrear tudo. Imagina como que vai ficar. Então, voltando aqui para a tela do nosso computador, uma das principais preocupações com as moedas digitais emitidas pelo governo é a concentração de poder em pequenos grupos. Essa concentração de controle cria uma vulnerabilidade ao interesse próprio e ações potencialmente prejudiciais que podem não estar alinhadas com os melhores interesses do público. E aí eu pergunto para você, algumas decisões que o governo tem tomado, ou que o Senado tem tomado, ou que a Câmara tem tomado, a Câmara dos Deputados, né? Pessoas que foram eleitas pelo povo e estão lá para defender os nossos interesses. Você concorda que alguns dos interesses, decisões que eles tomam lá, não são muitas vezes alinhadas aos nossos interesses? Tá. Com o Drex, isso pode acontecer com mais profundidade. O poder ele pode continuar e ficar ainda mais concentrado na mão de pequenos grupos. E aí existe aquele ditado que nós falamos assim, olha, quem não deve não teme.
Será que isso é verdade? Será que de fato esse ditado ele pode se fazer valer? Então vamos lá. O argumento de que apenas indivíduos com atividades ilícitas devem temer o controle imposto pelas moedas digitais emitidas pelo governo é refutado. Então nós temos aí uma ressalva de que a perda da privacidade e da liberdade ela pode afetar a todos, inocente ou não, tá bom? O potencial de abuso e violação dos direitos individuais vai além daqueles envolvidos em atividades ilícitas, tornando esse argumento falho. Olha para cá, pessoal. Nós temos visto aí, não só no Brasil, mas eu já vi casos em países fora do Brasil de pessoas que passaram um tempo longo em penitenciárias e presídios, pessoas que eram inocentes e que praticamente perderam parte de suas vidas pagando por um crime que não cometeram. Tá? Então, pessoas inocentes, muitas vezes, elas pagam o preço de algo que elas não têm culpa. E isso pode acontecer com o lançamento do real digital. Tá? Por ser uma moeda que vai ser totalmente rastreável, não só as pessoas que executam atividades ilícitas, como também as que trabalham da forma correta, podem sofrer abuso e violação dos direitos individuais, como nós temos visto acontecer por aí. Não é verdade? Então, deixa aí um comentário sobre o que você acha do lançamento do real digital. Será que vai impactar no nosso bolso? Será que nós teremos alguns direitos individuais aí que serão violados ou não serão garantidos? Qual que é a sua opinião? Deixa aí no comentário que eu vou gostar muito de saber qual que é a sua opinião sobre esse tema que estamos falando. Continuando aqui, pessoal, nós vamos analisar que existem vantagens e desvantagens na operação do real digital do Drex. Pessoal, todas as decisões que nós tomamos, elas são baseadas em alguns fatores. Geralmente nós tomamos decisões levadas ou pela emoção ou pela razão. E alguns fatores podem influenciar tanto a razão quanto a emoção. E dois fatores que influenciam fortemente uma tomada de decisão são a busca pelo prazer ou, se não for a busca pelo prazer, o evitar de uma dor. Ou seja, você toma decisão baseada na busca pelo prazer ou para evitar uma dor, ou para sanar uma dor, tá bom? Então, muitas vezes nós tomamos decisões inconscientemente, ou para evitar uma dor, ou para nos proporcionar o prazer, tá bom? Da mesma forma, você analisa algo que te interessa, se aquilo é vantajoso para você ou se aquilo é desvantajoso. E com base nos prós e nos contras, você acaba tomando a sua decisão. No caso do real digital, no caso do Drex, nós temos aqui mais desvantagens do que vantagens. Então vamos lá. Embora existam argumentos a favor das moedas digitais emitidas pelo governo, como o rastreamento de recursos públicos, algo que hoje é bastante complicado, não existe uma clareza, não existe uma transparência, embora tenha lá o portal da transparência, né? Mas existem muitos recursos que não são transparentes para o público. E nesse caso, como eles podem falar que agora sim, com o real digital, tudo vai ficar transparente, a gente vai saber aonde os recursos públicos estão sendo de fato alocados, nós vamos ficar sabendo onde que estarão sendo utilizados os programas sociais, tá bom? Mas existem argumentos de que as desvantagens superam os benefícios. E nós vamos analisar aqui alguns exemplos de desvantagens que nós podemos encontrar com o real digital. Uma delas é o controle excessivo e a perda da privacidade e liberdade associados a essas moedas, tá bom? Então vamos analisar aqui alguns exemplos de desvantagens que o real digital pode trazer para a nossa vida. Vamos lá. Primeiro,
A capacidade do governo de restringir compras dentro de um raio geográfico específico. Caso você não saiba, pessoal, isso já existe. Existem países por aí um controle que o governo exerce sobre a população de forma rigorosa. Por exemplo, você já ouviu falar do controle de natalidade? Em países por aí afora, existem controles, restrição sobre as transações financeiras que a sua população faz, dentro de um raio geográfico específico. E isso pode acontecer com o Real Digital, com o Drex. Eles restringirem o seu acesso, limitando geograficamente onde você vai poder gastar o seu dinheiro, tá bom? Hoje nós temos visto aí em algumas plataformas digitais aí, muitas pessoas falando sobre nós auxiliarmos os comércios locais, nós privilegiarmos os comércios locais, gastando os nossos recursos com comércios mais próximos de nós. Eu não sei se você já viu, mas você já deve ter visto algo desse tipo, né? Até mesmo alguns comerciais aí falando para que a gente possa privilegiar os comércios locais, tá? E isso pode acontecer com o Real Digital. Vamos aqui para a tela do nosso computador. A capacidade do governo de restringir as compras dentro de um raio geográfico específico. Imagina que você mora em uma certa localidade, uma determinada localidade. Então, dentro de um raio específico daquela localidade, você vai poder exercer as suas transações financeiras. Se você quiser gastar um pouquinho além do seu limite geográfico ali, você não vai poder. Ah, Erivelto, mas isso é difícil de acontecer. Não é não. Vamos trazer aqui um caso muito importante que afetou bastante os nossos meios financeiros de compras. Por exemplo, você lembra aí que estava ficando muito fácil você realizar sua compra em sites aí internacionais? Por exemplo, você conseguia comprar da China tranquilamente através da plataforma Shein, você conseguia comprar dos Estados Unidos através do AliExpress, e eles começaram a restringir isso, dizendo que essas compras poderiam afetar o comércio nacional, tá? E aí implantaram as taxas, vieram as taxações, né? Começaram com a taxa de 40%, depois subiram para 92% ou 90%, né? E isso já foi limitando o poder de compra de alguns brasileiros. Esse é um tipo de restrição, tá? E isso pode acontecer com o Drex de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais rigorosa. É o bloqueio de transações consideradas indesejáveis, tá? Dependendo de uma transação financeira que você fizer, e toda transação vai passar pelo Banco Central, se o Banco Central entender que aquela transação não é uma transação legítima ou é uma transação indesejável, o Banco Central pode bloquear. Você não vai conseguir realizar aquela transação, tá? Outra coisa importante é que o governo ele pode exercer o controle sobre a sua atividade financeira. Pode entender que aquela atividade financeira que você está exercendo não é eficaz e pode ali atuar para limitar a sua atividade financeira. Observa comigo aqui. Se você está gostando desse tema, então compartilhe aí com as pessoas do seu círculo social, com a sua família, para que todos tenham acesso a esse tipo de informação, que é uma informação importante. Analisa comigo. Hoje, onde quer que você vá, existe uma câmera observando você. Seja no seu bairro onde você mora, seja no trânsito por onde você transita, sempre tem alguém de olho em você. Sempre tem uma câmerazinha ali de olho em você. No seu banco ou nas suas atividades financeiras, não vai ser diferente. Voltando aqui para o nosso computador, o potencial para vigilância vai ser excessivo, uma vez que vai tudo ser rastreado, né? Vai passar tudo pelo Banco Central.
e pode haver sim uma forte interferência na vida dos cidadãos. Então, esses são os exemplos e as desvantagens que pode acontecer com a implementação do Drex, tá bom? Outra coisa que pode trazer uma desvantagem muito grande aí é a insegurança jurídica no Brasil, algo que já vem acontecendo, né? Nós já estamos vivendo uma insegurança jurídica muito grande no Brasil, tá? Então, no contexto brasileiro, há uma falta de segurança jurídica em torno das moedas digitais emitidas pelo governo. Essa falta de clareza agrava os riscos de abuso, particularmente na forma de decisões monocráticas. Você já ouviu falar, né? Você já viu por aí, né? Algumas decisões monocráticas com base em uma canetada, né? Isso pode acontecer de uma forma assim muito maior, com muito mais amplitude. Como? Através da priorização de interesses políticos. Tá? Então nós vemos aí que a priorização de interesses políticos sobre a legalidade e a racionalidade representa sim uma ameaça significativa à implementação justa e transparente das moedas digitais no Brasil. Nós vemos aí que algumas leis que são implementadas no Brasil, ou algumas emendas que são implementadas no Brasil, elas são implementadas com base em alguns interesses, e muitas vezes interesses políticos. As pessoas vão lá na sua bancada, entendem que aquilo ali vai ser bom para elas e batem na tecla até que seja implementada uma lei. E muitas vezes vai contra o interesse público, vai contra o interesse da população. Tá? Isso pode acontecer de uma forma mais ampla com o Drex. Nós devemos comparar o Drex com as criptomoedas. Porque você pode estar pensando assim: ah, mas hoje nós já temos aí as criptomoedas, nós já temos aí os criptoativos, a exemplo do Bitcoin, a exemplo do Ethereum, a exemplo da Solana, mas há uma diferença muito grande, pessoal. Que diferença é essa, Erivelto? Olha, as criptomoedas que existem hoje, os criptoativos, eles são moedas descentralizadas, oferecendo assim uma privacidade muito maior e uma liberdade financeira muito maior, contrário ao Drex. Isso pode impactar a nossa liberdade e principalmente o custo da democracia. Nós temos visto muito falar hoje sobre liberdade democrática, né? Sobre a democracia. É algo que está em voga hoje, né? Então, preservar a liberdade individual diante das moedas digitais emitidas pelo governo é essencial para defender os valores democráticos. Então, nós vemos aqui que o Banco Central, em face do lançamento dessa moeda digital, ele diz que a implementação ela vai trazer alguns benefícios, podem sim trazer alguns benefícios, como o avanço da tecnologia, né? Nós não podemos ficar para trás. Então fique atento para que você possa operar o Drex assim que ele entrar e se atentar a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Uma das coisas que eu analiso é que algumas profecias bíblicas já estão se cumprindo, né? E é importante que você fique atento a isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu like, ative o sininho das notificações para que você receba mais dicas e fique inteirado de tudo que está acontecendo no meio financeiro. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.